Olá, estudantes! Tudo bem? Animados? Sempre, não é mesmo? Eu sou a professora Juliana de Língua Portuguesa. O tema da nossa aula hoje será cartaz. Isso mesmo, gênero textual cartaz. Bem, convivemos diariamente com os cartazes, não é mesmo? Nas ruas, locais de estabelecimentos. E a função, né? Qual que é a função que eles estabelecem? Bem, eles estão fixados por aí e eles estão transmitindo uma informação, uma ideia. Esse material, ele pode ser chamado também de divulgação. Chamamos os cartazes, né, algo para divulgar ou um evento ou uma informação que é extremamente importante e que você precisa seguir. E esse objetivo é que alcance o maior número possível de pessoas. É destinado ao coletivo. Pois bem, estudaremos aqui as estruturas, as características e a finalidade. Vamos começar? Cartaz. É um gênero textual e é de fácil compreensão. É produzido de forma clara, objetiva, para facilitar a compreensão no momento da leitura. E entre as suas características, precisamos entender que ele foi feito para divulgar algo, divulgar algum evento, divulgar alguma coisa. Não é mesmo? Já temos até um cartaz aqui. Olha o exemplo de um cartaz. Mas antes disso, entenda o seguinte. As características comuns são linguagem simples e rápida. E o visual? Aquela estética, né? Que geralmente não é só um texto, não. Tem a imagem contextual, que contribui para transmitir a informação. As duas principais funções são transmitir a mensagem e é a função apelativa. O que significa apelativa, estudantes? É aquele poder de convencer a algo, que você venha realmente a praticar. Bem, o que é o cartaz? Vamos ver aqui temos um cartaz aqui. Esse cartaz, nós podemos entender que trata-se de uma produção publicitária dos Estados Unidos e é de 1943. É uma imagem simbólica com uma expressão em inglês, when can do it. Isso significa que nós podemos fazer. Essa expressão, ela remete o quê? Algo que venha encorajar, não é mesmo? Para a gente interpretar essa intencionalidade desse cartaz, será necessário entendermos o contexto que ele surgiu. Provavelmente, né, se você observasse esse cartaz, você diria que ele pudesse talvez representar, né, um feminismo, não é mesmo? A icônica mulher de lenço vermelho, né, nos cabelos, mostrando músculos. E a frase junto, né? When can do it. Isso expressa o quê? Talvez um feminismo? Não, mas não é, tá? É interessante perceber que esse cartaz teve um objetivo maior. Isso, um objetivo maior. A origem dessa ilustração não tem nenhuma relação com o movimento que defende o direito das mulheres. A intenção da icônica imagem era chamar a atenção das mulheres e atraí-las ao trabalho extra. E isso, o que acontece? Se passava um período de guerra, não é mesmo? Ou seja, um período em que os homens não poderiam fazer esse trabalho. Eles estavam em guerra e as mulheres em casa com os filhos. E aí algumas fábricas lançaram esse cartaz justamente com a intenção de atrair essas mulheres para as fábricas, para que elas pudessem desempenhar esse papel. E aí chamado de Rose, né, a arrebitadora, é o cartaz que foi muito utilizado, né, lá nos Estados Unidos.
E o criador é o Howard Miller, para a fábrica, né? Era uma fábrica que teve, então, esse cartaz lançado aí com esse objetivo, de atrair as mulheres americanas para serem trabalhadoras durante o período da Guerra Mundial. Agora, nós temos um outro tipo de exemplo de cartaz. Esses cartazes, eles já possuem outras finalidades, tá? Eles são colocados em locais por onde passam muitas pessoas e para que sejam vistos. E são utilizados para instruir, persuadir e informar. Além disso, eles servem para convencer, para conscientizar e sensibilizar. Bem, vamos lá então. Aqui temos um do governo federal, que faz cartazes sobre campanhas, não é mesmo? De cuidados e de alerta de saúde. E a visibilidade maior desse tipo de cartaz é a data, que é fundamental, que se trata de cartazes com um conteúdo mais informativo. Mas vejam bem que tem um conteúdo nada muito extenso, um conteúdo assim, menor, né? Um conteúdo pequeno, são frases curtas, porque a intenção é que chamem a atenção para uma leitura que seja feita de maneira rápida. A motivação da construção desse cartaz deve priorizar uma leitura com foco, né? E que contribui para a transmissão da mensagem. Então, há um envolvimento da linguagem verbal juntamente com a imagem e que decorre para um poder de quê? De convencer, de persuasão. E ainda na imagem, notem que tem uma questão assim de sensibilização. Bem, podemos imaginar aqui um pai, uma mãe diante desse cartaz da campanha, né? Ao ver, ao perceber as crianças, né, felizes, contentes com brinquedos, automaticamente os pais que estão observando esse cartaz, eles vão se deslumbrar, eles ficam admirados, né? Surgirá assim também uma consciência de que realmente eles devem preservar a vida dos seus filhos, né? Preservar a vida de crianças. Então, é importante a gente perceber, né, que ele transmite essa consciência e essa sensibilização. Temos outro, né, que a gente pode observar muito, de maneira muito clara, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Eu tenho a imagem e tenho uma frase curta que apresenta essa objetividade. Olha só, dê um presente de vida. E embaixo, doe sangue. Perceberam como que a gente consegue entender e imaginar que tem algo que está induzindo? Doe sangue. Já aqui temos cartazes não verbais. Observem a imagem. Eu tenho apenas uma imagem, não é mesmo? Não tenho nada escrito. Mas entendemos que a mensagem foi transmitida de forma bem objetiva. Você observando essa imagem, você já sabe o que você tem que fazer, não é mesmo? Jogar lixo no lixo. Então, esse é um exemplo de cartazes não verbais. Mais um exemplo comum de cartazes são os produzidos para persuadir o seu leitor. Geralmente, eles são usados nas campanhas políticas ou em campanhas de saúde também do governo. Observem os verbos. Vote, vacine-se. Perceberam a questão desses verbos? É muito interessante a gente perceber a forma com que eles transmitem para a gente algo que nós devemos fazer. Eles nos induzam, não é isso? Induz, não é mesmo? Outro exemplo é o cartaz utilizado nas passeatas e manifestações. Eles apresentam as reivindicações e cobram por respostas. Eles promovem uma comunicação com o leitor, não é mesmo? Tem uma frase, observem, a moça segura um cartaz. Ela está levando a informação, né? Ela quer que algo seja feito.
Então, o que a gente pode entender? Uma palavra que é muito importante no gênero de cartaz é a palavra persuadir, que significa justamente induzir, convencer. E falando um pouco mais, né, de linguagem, nós podemos destacar os verbos que foram utilizados, que são verbos conjugados no modo imperativo, que justamente transfere um tom de comando, de ordem, de pedido. Foi aquilo, ó, vacine, vote, doe. Todos esses verbos induzem que você faça algo. As características de um cartaz. Algumas regras são importantíssimas na hora de você confeccionar um cartaz. Veja algumas delas. O texto deve ser feito de forma imperativa. Então, os verbos, né? Os verbos, eles podem estar tanto na forma negativa como na positiva, mas eles precisam sugerir algo, seja uma ordem, um convite ou um aviso. Pode ser utilizada a linguagem verbal, que é o texto escrito, ou não verbal, que é a imagem. Observaram? Olha a imagem que nós temos. Nada escrito, mas a informação, a transmissão de comunicação, ela foi realizada apenas com a imagem. Outro cartaz. É importante também preservar pela clareza, pela objetividade. Olha só, água, economizar para não faltar. Perceberam a afirmação, né? E a clareza, como foi dito isso. Pode fazer também o uso de figuras. Nós falamos, as figuras elas são extremamente importantes. Elas passam essa expressividade, né? O texto fica muito mais fácil para que podemos compreender. E a criatividade. É importante que seja criativo, né? Que relacione essa imagem com um texto que é verbal, para manter esse texto de maneira atrativa, né? E que possa atingir um número maior de pessoas. E o uso correto? Onde que eu devo usar, não é mesmo? Então, ele é um material de divulgação. Nós falamos sobre isso. E é fácil encontrar por aí, né? Anúncios de festas, de shows, de cinema. Eles podem ser utilizados para manifestações também políticas, trabalhos escolares, para anúncios e lançamento de algum produto. As agências de publicidade, elas são grandes produtoras, né, desse tipo de material. Eles podem ser vistos também nas campanhas de governo, como nós citamos, né, de saúde, desarmamento, contra as drogas e outros. No mercado fonográfico, é importante a gente entender, fonográfico, são utilizados para fazer lançamento, né, de artistas com novos trabalhos. Os profissionais desses tipos de cartazes, eles são chamados de publicitários, né, artistas e designers. E é preciso prestar atenção na escolha do local, onde você vai divulgar, né, esse material. Com o mesmo objetivo, atingir um número maior de leitores. E agora é com vocês, né? Chegamos na parte final da nossa aula, mas eu reservei 3 momentos, né, de revisão aqui. O que a gente pode entender, né? Nós falamos sobre a estrutura do cartaz, que é geralmente uma linguagem verbal e uma imagem criativa. As características, que são textos curtos e que os verbos estão no imperativo. E a finalidade? Divulgar a mensagem. Não é mesmo? E onde eles podem ser encontrados? Campanhas de governo, mercado fonográfico, que são utilizados para lançamento de artistas, de novos trabalhos, que envolvem esse giro comercial. E quem são os profissionais? Publicitários, artistas e designer. E, por último, a escolha do local. É extremamente importante para que possa atingir um número maior de pessoas.
Agora é com vocês, estudantes. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno. Lá vocês encontrarão atividades sobre esse tema estudado na aula de hoje. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Até a nossa próxima aula. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube SMEDGV. E para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.